Washington, o que a gente gosta nesse programa são os bastidores, né? Você é um cara que tem um trabalho imenso na publicidade. E eu tava lendo, eu queria que você confirmasse se essa história é verdade ou mentira, porque tem muita fake news hoje. O Garoto Bombril, que é um clássico da publicidade, você se inspirou por causa do Woody Allen, você precisava de um homem assim mais verdadeiro, por isso que você criou esse personagem. Isso é mito ou é fato? Não, é um pedaço fato. Na verdade, o Garoto Bombril foi criado em 1978 e naquela época eu já estava meio percebendo que a mulherada, em geral, que era o público principal da Bombril, estava mais interessada, ou ficando mais interessada, na inteligência de uns caras tipo o de Allen, do que nos caras musculosos que nem o John Wayne. Por outro lado, naquele ano, na Rede Globo de televisão, passava a novela Gabriela, a famosa história do Jorge Amado, protagonizada pela Sônia Braga, aonde o Marco Nanini, muito mocinho, magrinho, delicado, fazia um professor que era apaixonado pela personagem protagonizada pela Elizabeth Savala. E a mulherada adorava aquele personagem do Nanini, muito delicado, muito doce e tal. E aí eu falei, opa, entre essa mistura do Woody Allen e o Nanini, eu acho que tem um jeito de se criar o primeiro personagem de um produto de limpeza para se dirigir às mulheres. Até aquela época, todas as campanhas de produto de limpeza eram protagonizadas de mulheres para as mulheres. E aí foi criado o Garoto Bombril, o primeiro personagem no mundo a ser um homem falando de um produto de limpeza e com aquela coisa doce, sutil. Tanto assim que, para vocês terem uma ideia, o Garoto Bombril chegou a entrar para o Guinness Book of Records, ficou 35 anos no ar. Nós fizemos quase 400 comerciais e tinha um ponto em comum nos textos de todos os comerciais, que ele jamais chamou a mulher que estava assistindo o comercial de um outro jeito que não fosse a senhora, porque ele tinha que ter propositalmente um respeitoso, ele tinha que parecer um funcionário da Bombril que estivesse fazendo a propaganda, a publicidade por conta própria. Sim, foi uma bela sacada, né? Foi você que escolheu o Carlos Moreno como ator que acabou se notabilizando por ser o Garoto Bombril? Foi você que escolheu a dedo ele ou foi um grupo que escolheu? Como é que foi isso? Não, deixa eu contar. Eu sempre tive uma postura de trabalho, depois de criar a coisa, dar total liberdade a quem vai dirigir, a quem vai filmar. Ou seja, eu queria que o diretor conseguisse reproduzir aquilo que a gente estava imaginando. E aí eu falei com meu amigo Andrés Bukovinski, grande diretor de comerciais, falei, olha, eu quero que seja um cara assim, com esse perfil, que ele fale sutilmente, que ele seja delicado e tal. E dei como exemplo, eu falei, olha, a gente precisaria de um Marco Nanini desconhecido. Boa comparação. Marco Nanini, que ninguém tivesse visto na vida. E aí o Andrés, com a equipe dele, saíram em busca de atores em teatros amadores, ou em teatros começando, e descobriram num grupo chamado Podminoga um ator que estava começando, que era o Carlos Moreno. Aí, no dia de me mostrar os testes, o André chegou e falou, olha, eu trouxe 8 atores, mas eu acho que eu tenho o ator. Vamos ver se você concorda. E aí, quando chegou no teste número 4, tudo em vídeo, né? Eu falei, para, André, porque é esse. E era o Carlinhos. Aí a gente só tinha um problema. O perfil do personagem, a maneira com que a gente tinha imaginado o personagem, ele era um sujeito delicado e frágil. E o Carlinhos tinha todas as características, só que um grande problema. 1,90 m de altura. É mesmo? É. E aí o meu parceiro de trabalho, naquele trabalho, o brilhante Francesc Petit,
na época sócio da DPZ, onde eu trabalhava, teve uma ideia genial que foi inventar aquela bancada onde estão os produtos, porque aquela bancada é muito alta, então parece que o Carlinhos é pequeno. E ela existe até hoje. Para vocês terem uma ideia, eu, até meio segredo, eu daqui a um tempo vou lançar um podcast meu, contando histórias da minha vida, que tem um trecho que se passa com o Carlinhos e a gente ressuscitou a bancada, porque o Carlinhos, na cabeça das pessoas, ele é frágil e pequeno. Os detalhes. Os detalhes.